E temos também as viradas em finais de Copa do Brasil, não é não, Bellatini? O que você traz pra gente aí das viradas de finais da Copa do Brasil? Temos aí na tela também pra galera poder acompanhar melhor. Vamos falar das viradas então, que a gente está na tela aqui. Vamos colocar aqui os dados desses jogos, porque em 92 tivemos uma virada, o Fluminense venceu, o Inter vai ser assunto daqui a pouco. O Fluminense e Inter vai ser assunto recorrente aqui, Verdade. mas em 92 o Fluminense venceu a equipe do Internacional por 2-1. Esse jogo foi lá nas Laranjeiras, e aí na volta deu o Internacional 1-0. Tinha o gol fora de casa nessa situação, então o Inter levou, porque tinha marcado um gol no Rio de Janeiro. Depois tivemos, em 98, o Cruzeiro vencendo o Palmeiras por 1-0 na ida, e na volta o Palmeiras fez 2-0 no Cruzeiro e ficou com a taça. Em 2008, aí o Palmeiras decidindo em casa, tá? Então, nesses dois casos aqui, decidindo em casa. O Inter e o Palmeiras decidindo em casa. Em 2008, o Corinthians fez 3-1 no Sport e perdeu por 2-0 jogando lá na Ilha do Retiro. Mais uma vez decidindo em casa e deu o título para a equipe do Sport. E em 2015, o Santos venceu o Palmeiras por 1-0, depois perdeu por 2-1. Essa decisão foi nos pênaltis, né? Esse aí foi o gol do Fernando Praz, né? Depois a decisão foi para os pênaltis e aí deu o título Exatamente. para a equipe do Palmeiras. Lembro bem dessa final aí, eu morava Primeiro pertinho ali, ano foi que não difícil tinha dormir à noite disputa ali, viu? de. Primeiro ano que não tinha gol fora, mas no caso, nessa época, era só na final, né? Exigiram que só na final não Sim, ia ter esse negócio de gol fora. Depois, em 2018, mudaram para não ter mais gol fora em nenhuma fase. E é isso, né, Bellatini? Nunca numa final de Copa do Brasil um visitante virou. Todas as viradas que a gente trouxe aí era quando o time era o mandante no segundo jogo. Aliás, é tão raro um time virar como visitante que em nenhuma semifinal isso também aconteceu. Apenas nas quartas de final aconteceu esse tipo de coisa mais para frente na competição e somente duas vezes. Temos aí em 95 o Vasco perdeu o jogo de ida em casa por 1-0 para o Galo e na volta o Vasco vence por 1-0 e se classifica nos pênaltis. E em 97 o Corinthians perdeu o jogo de ida por 2-1 para o time do Furacão do Atlético Paranaense e na volta o Corinthians venceu por 6-2 e se classificou. Mas a gente sabe que ali lá no Paraná não foi na época no estádio do Furacão e tem muito torcedor do Corinthians por lá, então assim, não sei se era totalmente um jogo fora de casa, digamos assim, para o Corinthians. Então, das duas vezes que aconteceu, uma foi mais ou menos muito difícil, né, Bellatini? Você acha que esse time do Flamengo talvez consiga fazer isso aí? olha, eu acho que é possível, porque vamos pegar aqui um exemplo, tá aqui do lado, né? O Corinthians contra o Flamengo ano passado. A última final da Copa do Brasil, o Flamengo venceu o Corinthians jogando na Arena Corinthians. A final do Maracanã deu vitória do Corinthians, foi 1-0 Verdade. e o Corinthians no segundo tempo o Corinthians teve chance até de marcar, ele teve uma chance no finalzinho, poderia ter virado essa decisão e conquistado o título no Maracanã. Foi para a disputa de pênaltis e ficou ao pênalti do Fagner. Se o Fagner converte aquele pênalti, o Corinthians tinha conquistado o título, né? Porque aí é questão da sequência. Depois foi para os alternados, quando o Fagner perde ali, o Corinthians acaba perdendo a chance de conquistar a taça, mas poderia ter virado, e recentemente. Né? Aliás, teria sido um dos motivos do Dorival ter sido demitido da É. equipe do Flamengo, né? Pelo risco que ele correu de perder a Copa do Brasil jogando no Maracanã e também por uma final assim não tão empolgante contra o Atlético Paranaense na Copa Libertadores, vencendo por 1-0 apenas, né, depois de ter um jogador a mais por quase o segundo tempo, todo o segundo tempo e metade do primeiro tempo. Então essa é a questão que a gente analisa. O pessoal tá mandando mensagem aqui, tá legal. O C Arrastaeta, eu gostei bastante desse nick. Ele falou: pode deixar que no Morumbi eu resolvo. Essa é uma expectativa do torcedor do Flamengo, né? Que o Arrascaeta jogue É. e ele em campo é completamente diferente, né? O Flávio 15 tá perguntando aqui qual dos números da Mega Sena também que eu gostaria de saber, tá? A gente pergunta aqui, mas se quiser mandar uns números que a gente faz um jogo também, não tem problema não. O Edwinzinho tá falando o Flamenguinho, o Flamendingo não tem mundial, né? Não tem mundial, ganhou lá, é 81. É mundial, não tem essa não, tá? O pessoal Eu tá também acho que é. é, é mundial, isso aí não tem discussão não. Esses torneios não tem discussão. O Átilo Sou Mengão falou: São Paulo perdeu em casa para o Sport por 3-1. Se os jogadores do Fla jogarem 10% é vitória. Esse é um ponto importante. É. Isso eu acho legal de falar aqui. O elenco do Flamengo é muito bom. Eu era favorável, acho que como 90%, se não 99,9% da torcida flamenguista,
de mandar o São Paulo embora e É. ver se a galera se empolgava ali, que talvez tenha gente que tá falando assim, esse cara vai ser campeão, vai botar o nome na história do Flamengo como campeão, Uhum. então fica meio na nhaca, né? Se mandasse embora, seria um cenário mais interessante para o flamenguista, eu acho, né? A gente nunca tem certeza. Mas o presidente não quer mandar embora, então tá aí, né? Posso passar aqui, ô Faraó, posso intrometer aqui no seu ponto, falar aqui das vitórias do Flamengo na temporada, das viradas do Das Flamengo viradas, na temporada? lógico, por favor. Vamos lá então, porque ó, começou perdendo em 20 partidas nessa temporada, em 5 jogos virou, né? 3 fora em casa, fora de casa, né? Em Volta Redonda, contra o Volta Redonda, contra o Galo e contra o Curitiba, e buscou o empate em outros 4 jogos, 2 fora de casa contra o Palmeiras e o América Mineiro. Na Copa do Brasil, né? A gente vai entrar aqui nos números, tá? O São Paulo tem uma média de 1,2 gols por partida e 0,6 gols tomados. Então, tem uma média de mais gols marcados do que sofridos. Isso daí é uma questão interessante, né? Porque o São Paulo é o que precisa. Se tomar menos de um gol por partida, tudo bem que já não tomou um, mas um gol e consegue fazer um por jogo, um empate 1-1 tá excelente. São Paulo tem média de 57,8% de posse de bola e não dá para dizer que é jogando contra ninguém, porque enfrentou o Corinthians, teve muita posse de bola contra o Corinthians, enfrentou o Palmeiras, também conseguiu dividir bastante a posse de bola e venceu os 2 jogos, aliás. 14,7 finalizações, 4,4 finalizações por jogo no gol, né, indo em direção ao gol. São Paulo tem média de 6,1 escanteios por partida, 2,4 cartões amarelos por jogo. Já o Flamengo tem uma média melhor de gols, 1,9, e a mesma média de gols sofridos. 1,9, se você considerar que não fez gol na semana passada, e a média, né, tem essa questão, poderia fazer até 4 nessa, né, mas é média, então não entra nessa conta. Mas daí os 2 gols que a equipe do Flamengo precisa, né, e toma menos de um gol por partida. O Flamengo tem média de 56,4% de posse de bola, são 2 times que gostam muito de ter a bola nos pés, 13 finalizações e meia por jogo, 5,1 finalizações vão no alvo, ou seja, o Flamengo tem um pouco menos de finalização por jogo, mas acerta mais o alvo que a equipe do São Paulo. O Flamengo tem média de 5,3 escanteios por jogo, 2,2 cartões amarelos, além de já ter recebido um cartão vermelho nessa temporada. É interessante, né, Faraó? A gente vai trazer daqui a pouquinho as estatísticas desse primeiro jogo, do que a gente viu no primeiro jogo, mas o time do Flamengo, olhando o seu elenco, eu acho que a diferença é um pouquinho menor nesse momento do que era no passado, o elenco dos 2 times. Ele tem caras que você olha e fala assim, eu queria esse cara aqui para decidir meu time. Esse cara aqui eu acho que decidiria um jogo. Esse cara... O problema é a fase. E a gente não sabe se a fase vem da pancada, do soco que deu o preparador, se é só questão de clima, ou se de fato passou o momento de um Gabigol, de um jogador, né, desses caras mais decisivos. Apesar de eu achar ainda que o Bruno Henrique, como o Parabéns falou lá atrás, é um dos caras que para mim poderia decidir o primeiro jogo, e nele tá ali muita da expectativa do Flamengo nessa partida. Eu acho que é por aí sim. Acho que principalmente se a Arrascaeta jogar, eu vejo o time muito mais criativo com a presença dele. Até do Everton Ribeiro, achei que errou o São Paulo. Assim como errou em muita coisa, acho que é por isso que estão pedindo a cabeça dele. Eu acho que o Landim pode, às vezes, estar tipo, eu não vou ceder de novo aos desejos do elenco. Todo mundo quer ele fora. Os caras estão jogando mal de propósito para ele tirar. Já aconteceu isso várias vezes, vai ser mais um. É o pior momento, né? Porque eu acho até que o trabalho, assim, se ele não cedesse no pedido do Paulo Souza, Então, esse é o pior trabalho para mim, é o é pior. onde eu ia chegar. Exatamente, eu acho que acredito que a questão dos outros, né, do próprio Domenech e do Paulo Souza eram muito menos graves pela questão de erro mesmo do técnico. Eu acho que o Paulo Souza pode ter errado em querer formar um time posicional e cheio de regra e não entender o que era aquele Flamengo e os jogadores que ele tinha à disposição, mas o São Paulo ele tá errado, tá errando na escalação, ele tá errando em muitas coisas, nas trocas, ele tá indo mal, entendeu? Eu acho que dessa vez os jogadores do Flamengo têm razão de talvez estarem querendo derrubar ele. Mas é aquilo, né? Como é a gota d'água, o que transbordou o copo, talvez seja essa ideia do Landim de falar, não, eles vão ter que aguentar o cara até o final do ano e eu vou parar de ter que ficar trocando planejamento pelo bel prazer desses jogadores. E, enfim, um monte de coisa que eu acho que pode estar rolando.
Mas, para mim, também é um erro. Acho que o Flamengo tinha muito mais chance, como você falou, se tivesse trocado só para o elenco dar uma mexida e jogar mais solto, que a gente percebe que tá de meio de pouco de freio de mão puxado. Eu acho que passou um pouco o que você falou da questão do Gabigol não tá numa fase tão boa. Acho que esse ano dele não é um ano excelente, mas é porque a gente também tá acostumado com anos do Gabigol indo muito bem, né? Então, assim, esse ano dele não é ruim se você olhar as estatísticas, mas recentemente ele não tem jogado bem, daí vira aquilo, né? Ah, não tá jogando bem de novo por causa do técnico, por causa da treta, daí mandou um beijinho pro Dorival, né? Enfim, tem um monte de coisa esquisita. E eu concordo com você. Acho que tem jogadores que podem resolver ainda, porque é uma final. Se eles entram inspirados, podem acabar com o jogo. Inclusive, pegar aqui uma mensagem que tinham mandado do Renan Messias. Tá falando a diferença entre Tricolor e Flamengo. Eu acho que a zaga faz toda a diferença. Arboleda, marcador. Beraldo tem saída de bola e Rafinha organiza a linha defensiva. O que acham? Cara, o Rafinha foi muito bem no primeiro jogo. Mas se ele pega um Bruno Henrique inspirado no segundo, pode ser que não dê para ele aguentar marcar o Bruno Henrique num dia inspiradíssimo. Ele não estava num dia inspirado, o Rafinha estava num dia inspirado, jogou muito bem. Ele é muito bom mesmo de organizar a linha defensiva, ele é um líder dentro de campo, tanto é que pegou a braçadeira do São Paulo pouquíssimo tempo que ele estava no São Paulo, ele já era o capitão do time, mesmo na época do Rogério Ceni, segue assim até hoje. Então ele é um jogador que organiza, mas quem sabe que ele tem muita experiência, jogou muito bem no Maracanã, mas pegar um Bruno Henrique inspirado, pegar um Rascaeta inspirado, pode ser que a idade pese, né? A gente sabe que experiência ele tem, ele mostrou isso no primeiro jogo, assim, não tenho o que falar da atuação dele no primeiro jogo, foi excelente, mas pega uns caras inspirados aí, pode ser que complique, é o que o Flamengo tá se apegando, né? Mas é difícil pensar nesses caras assim, se você vê, por exemplo, o jogo contra o Goiás, se você vê todos os últimos 3, 4 jogos do Flamengo, assim. Aliás, meus pêsames para quem assistiu o jogo do Flamengo em Goiás, assim, cara, Nossa foi senhora. tenebroso, foi horroroso, foi péssimo, assim. É para você desistir de gostar de futebol. Nessa hora você não deve ter agradecido seu tio, hein, Belatini, por trabalhar com futebol. Acho. Nessa hora você deve ter reclamado com ele, porque só por culpa dele que você teve que assistir esse jogo. Foi bizarro, bizarro, bizarro. Mas quero saber a opinião do chat. Mandem mensagem. Peraí. E é isso aí. O pessoal até fala assim, pô, mas que bom essa vida aí, você trabalha assistindo futebol. Tem que esses jogos também, tem esse jogo bom e assistir esse tipo de jogo também, né? Esse jogo foi horrível. Tem um comentário que eu gostei aqui, que é do Átila falando aqui, ó, não teve trabalho errado no Fla antes do Sampaoli. Os outros tentaram jogar um futebol moderno e se calçaram na base para isso. São Paulo entregou o cargo lá no soco. Eu acho que esse é um ponto interessante. Por isso que eu tô falando que é o pior trabalho. Porque o Paulo Souza tentou colocar a forma dele jogar. E o elenco não queria e ele acabou caindo muito porque o elenco não estava afim de jogar como ele tinha pensado. A mesma coisa aconteceu com o Vitor Pereira, jogar o futebol posicional, esse esquema. Então você via um trabalho que não se adaptava ao time do Flamengo, né? E ali sim caiu pelo bel prazer da equipe dos jogadores, né? Dos líderes do time, o grupo do Gabigol, o grupo porque tem vários, né? Tem grupo desse e daquele que se respeitam, em alguns momentos não tem esse respeito. Mas com o Sampaoli é diferente. O Sampaoli não está caindo simplesmente pelo sistema de jogo que é parecido, que é o posicional do Vitor Pereira e do Paulo Souza. Ele está caindo principalmente pelo relacionamento que tem, né? Todas as notícias que a gente vê, acompanha no All Sports, toda hora uma notícia. Os bastidores do Flamengo não suportam o Sampaoli, e aí vem a crise do soco na cara do Pedro, e aí o Sampaoli demora dias para conversar com o Pedro, demora dias para tomar uma providência com relação ao membro da comissão técnica dele, que fez uma coisa inimaginável. Então, tudo isso é um problema. Eu concordo demais com o Átila que é essa questão. Para mim, o trabalho... Eu sou um cara... Bom, eu fiz lá o curso de treinador, eu tenho um pouquinho do corporativismo nessa história. Eu vou defender até a última... Assim, até o último instante que o treinador tenha tempo para colocar o seu trabalho. Pegou um trabalho pelo meio do caminho. Mas, nesse caso do São Paulo, eu acho que sai da esfera tática, técnica do campo. Ele vai para uma esfera de vestiário que é irremediável. Eu acho que é isso aí. O Sávio tá falando isso, continue olhando para o nome dos jogadores e esqueçam de jogar. Isso aí é um fato, realmente. É o que é, mas é o que tá sobrando para falar do Flamengo, Sávio. Não é a questão da gente falar isso. O Flamengo não tá precisando de futebol nenhum. O que a gente pode falar pro torcedor do Flamengo? Cara, olha pro nome do jogador, torce para eles estarem inspirados e torce para eles resolverem querer jogar bola na final, porque até agora não aconteceu e nem no primeiro jogo da final, como a gente já falou na semana passada, assim, a atuação bizonha do ataque do Flamengo, assim, não foi nada legal mesmo, assim, todo mundo mal tecnicamente, você viu, o Pedro não conseguia dominar uma bola, enfim, coisa de maluco. A gente tem inclusive as estatísticas do primeiro jogo para trazer para vocês.
Posse de bola, 52% para o Flamengo, 48% de São Paulo, principalmente por causa do segundo tempo, que o São Paulo se defendeu muito, né? Finalizações, 6 para o Flamengo, 5 para o São Paulo. Finalizações no gol, 2 para cada lado. Escanteios tiveram 3 para o Flamengo, 4 para o São Paulo. 2 cartões amarelos para o Flamengo, 1 cartão amarelo para o São Paulo, mas grandes chances de gol, 1 para o São Paulo, 0 para o Flamengo. São Paulo não perdeu, fez o gol, né? Defesa do goleiro, 1 só para cada lado. Passes 480 contra 459, ou seja, muito equilibrado. Flamengo fez 6 dribles de 11 tentados, o São Paulo 8 dribles de 15 tentados, 20 desarmes para o Flamengo contra 13 desarmes para o São Paulo. Parece que foi equilibrada, mas é porque quem assistiu o jogo sabe que no segundo tempo o São Paulo se fechou, esperou o Flamengo agredir, deixou o Flamengo ficar com a bola mais, e isso deu uma equilibrada nos números, porque no primeiro tempo eles foram muito mais favoráveis para o São Paulo. E é isso, né? O São Paulo estava ali pensando, se eu tomar um gol tá bom ainda, porque mesmo que eu saia daqui com a 1 tá valendo, mas o Flamengo não estava num dia inspirado, como falei, tecnicamente os jogadores não estavam bem, e saiu de lá com 1-0, inclusive teve chance ali de contra-ataque, teve uma falta que marcaram do Caleri, depois que ele deu chapéu num cara ali, que eu achei completamente bizonha porque que marcaram aquela falta. Se não tivesse marcado, poderia ter até saído com 2-0 pro São Paulo, porque era uma bola bem perigosa. Mas assim, é isso. A gente fala dos nomes de jogadores do Flamengo porque é o que tem para falar, porque o futebol tá indo muito mal, a direção tá indo muito mal, os jogadores têm ido mal, então assim, é isso. Tem que se ater aos nomes, que é a esperança que tem, porque querendo ou não, são nomes que resolvem sim o jogo, o futebol é assim. É muito mais raro hoje em dia do que era antigamente, porque o próprio Mauro César já havia ele falando disso, né? Hoje os times são muito mais aplicados, então tem menos espaço para esse momento de brilho absurdo, mas eles ainda acontecem, principalmente em finais, assim, às vezes o jogador acorda inspirado. É o que tem para falar, não tem muito mais para falar não, pessoal aí. É isso aí, galera. Eu acho que, como eu falei, respondo a enquete. Eu acho que dá São Paulo. Coloquei nos pênaltis para dar uma pimentada, mas é porque realmente tem se mostrado o time muito mais concentrado. Teve até uma mensagem do chat aqui um tempo atrás falando: olha a diferença de físico que acabou os jogadores do São Paulo contra os do Flamengo. Os do São Paulo estatelados no chão, porque correram muito, se mataram pela equipe, e os do Flamengo, você não viu nenhum caindo assim, ninguém estava no limite de desgaste físico, porque ninguém realmente deu esse sangue absurdo como os jogadores do São Paulo deram. Então, isso me deixa muito mais favorável ao São Paulo para jogar essa final, ainda mais que é lá no Morumbi. Eu também acho. Acho que a equipe do São Paulo, agora eu vou dar o meu palpite, vocês estão colocando aqui quem será o campeão da Copa do Brasil. O São Paulo vencendo no tempo normal aqui 67%, tá em primeiro lugar disparado. O Flamengo 18%, o Flamengo nos pênaltis 11% e o São Paulo nos pênaltis 4%. Eu tenho essa sensação, tá? Que se for para os pênaltis, por mais que eu não confie, se o Matheus Cunha jogar, eu não confio tanto assim. Aliás, o gol para mim foi falha dele ali, eu não tenho segurança nenhuma. Se o jogo for para os pênaltis, eu tenho a sensação de que o Flamengo leva uma vantagem pelo emocional, né? Imagina o Morumbi inteiro ali, essa pressão que tem de não conquistar um título, de sair da fila e tinha uma vantagem jogando lá. Então, acho que se for para os pênaltis, o Flamengo leva uma vantagem no ponto de vista psicológico. Mas eu acho que o São Paulo conquista o título dentro dos 90 minutos ainda, tá? Eu vou dizer para você ainda que conquista com mais uma vitória para cima do Flamengo. Esse é o meu palpite aqui. Eu não vou ficar em cima do muro, não. Não vou ficar em cima do muro, não. Vou dar meu palpite aqui. Eu quero saber a opinião de vocês. Quero aquela like também que vocês deixem aqui pra gente o nosso like e deixa o seu palpite aqui, deixa a placar do jogo e responda a nossa enquete. Quem vai vencer a Copa do Brasil? Como vai vencer, né? Se é no tempo normal ou então nos pênaltis. Tem uma mensagem aqui do Vasco, até que falou assim: não concordo com essa do futebol posicional. O correto será jogo posicional, pois é um conceito de jogo. Sim, mas é a forma só de dizer, né? É só uma maneira de você falar o jogo ou o futebol posicional. É o estilo de jogo. Aqui, inclusive, né, no curso, se aprende muito do futebol posicional, que é a forma que é chamada, né, no livro ali. Mas essa a questão. O Átilo falou: São Paulo perdeu a chance de ganhar essa Copa do Brasil no Maracanã. Depois do caso Braz, os jogadores vão repensar. Tem que falar se vai entrar mordida. Se vai entrar mordida. Talvez o time entre mordida. Acho que essa é a única questão, porque eu não acho que o caso do Braz vai interferir tanto dentro de campo, nem para bem nem para mal no jogo do Flamengo, não, tá? O Matheus está perguntando se o São Paulo vai jogar com o Nestor na direita ou o Rato na esquerda. Essa é a dúvida de $1 milhão, né? Os treinos estão acontecendo, tem trabalho aqui e a cabeça do Dorival tá naquela maravilha que a gente vai acompanhar aqui. E o Gustavo tá falando sem soberba, acho que dá São Paulo 2-0. O Maurício Rodrigues falando 2-1. Lucas, o Rames e o Bruno Henrique. O Rames vai entrar então vai ser um 2-1 no finalzinho, porque eu não acho que o Rames vai entrar
assim, tão cedo, tá? Eu acho que vai ser uma coisa mais lá pro final e psicologicamente o Rames tá um pouquinho derrubado, tá? Qual que é o seu palpite de placar? Eu vou falar aqui, ó. Eu vou falar aqui, não vou ficar não. Acho que vai ser, quero muitos gols. Vai ser 3-2 São Paulo. Olha só. Acho que dá 2-1 Flamengo, pênaltis, e o São Paulo ganha nos pênaltis naquele sufoco maluco. É isso aí. Nossa Quero senhora, gols também. imagina, Quero gols. imagina a região do Morumbi com isso aqui, com essa situação do Faraó, tá? E aí seria uma questão, né, curiosa. No passado o Corinthians perdeu em Itaquera, venceu no Maracanã Verdade. e depois perdeu nos pênaltis. E agora a gente teria de novo o dono da casa da decisão vencendo fora, perdendo em casa e depois conquistando a taça nas penalidades.